30 dias para tornar-se uma mulher de oração, da autora Stormy Martin. Capítulo 8. Busque o reino de Deus e seus dons. Um reino é o lugar governado por um rei. O reino de Deus é onde o rei Jesus governa. No reino de Deus, a vida triunfa sobre a morte. O reino de luz domina o reino das trevas. Os poderes satânicos de enfermidade e destruição são subjugados pelo governo divino. Quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele quebrou todo o poder do inferno e estabeleceu o governo de Deus na terra. E agora, além de ter vida com ele por toda a eternidade, também recebemos mais vida nesta vida. Sempre que o reino de Deus é firmado, o inimigo não pode nos manter reféns. Quando João Batista pregou, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, lá em Mateus 3:2, ele se referia a Jesus, o Rei de tudo, que viera à terra para subjugar as forças do inferno e derrotar o poder do mal. Jesus era o Messias esperado, o libertador e salvador, que chegara trazendo esperança, poder e vida eterna a todo aquele que o recebesse. O reino dos céus estava próximo porque o rei se encontrava ali. Cristo declarou: "O reino de Deus está entre vocês." Lucas 17:21. Trata-se de um reino espiritual. Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo. João 18:36. Ele vem do Senhor, que está no céu. Cristo também declarou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus 19:24. Isso significa que não é possível colocar a riqueza material deste mundo acima do Senhor e ainda esperar entrar no seu reino. Jesus é o rei do reino de Deus. O inimigo governa no reino terreno do dinheiro e do materialismo. Quando Cristo ensinou seus discípulos a orar, uma das coisas que ele disse foi: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Mateus 6:10. Quando oramos, "Venha o teu reino", pedimos a Deus que estabeleça seu governo dentro de nós, para que nos submetamos inteiramente a Ele. Também pedimos que estabeleça seu reino onde quer que estejamos. A consequência, então, é que a vontade do Senhor se realiza na terra da mesma maneira que é feita sem questionamento no céu. O reino de Deus domina onde quer que nós, aqueles que creem em Jesus, declaramos seu governo. Jesus disse que o maior do reino dos céus é humilde. Mateus 18:1-4. As expressões reino de Deus e reino dos céus são sinônimas. Isso significa que devemos ser esperançosas, receptivas ao ensino, desprovidas de toda arrogância e submissas à vontade do Senhor. Cristo declarou: "Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele." Marcos 10:15. Buscar o reino de Deus significa nos achegar com humildade diante do Senhor, cientes de que não podemos viver sem Ele, numa declaração de que dependemos dele para tudo. A Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Jesus afirmou: "Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus." Mateus 5:3. Isaías disse: "Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças." Isaías 40:29. A exigência de depender humildemente de Deus é ressaltada vez após vez. O orgulho é o pior pecado porque leva à rebelião contra o Senhor. Foi o orgulho que levou Satanás a se levantar com rebeldia contra Deus.
e isso provocou a sua queda. Todo aquele que se torna orgulhoso acredita que pode conduzir melhor a vida sem a ajuda de Deus. Os humildes, em contrapartida, reconhecem que tudo aquilo de que necessitam na vida provém do Senhor. Somente aqueles que sabem que precisam de Deus vivenciarão seu reino. Jesus disse que para ser grande no reino de Deus é preciso servir aos outros. Lucas 22, 26. Isso também requer humildade. É no reino de Deus que os dons divinos são encontrados. No reino de Deus há muitos dons. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tiago 1,17. Para receber esses dons, precisamos primeiro buscar ao Senhor e seu reino. Necessitamos compreender o que são os dons divinos e ficar aberta para recebê-los. Deus quer que valorizemos os seus dons a ponto de buscá-los. Jesus disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7,11. Deus tem muitos dons, como o dom da salvação, do Espírito Santo, seu poder, sua paz e uma mente sã. Todos esses elementos serão abordados em outros capítulos. Dois dos dons mais importantes dos quais muitas vezes nos esquecemos são o amor e a graça de Deus. Precisamos nos lembrar de receber esses dons todos os dias. Sem eles, a vida não dá certo. O dom do amor de Deus. Um dos maiores dons de Deus é o amor. Não conseguimos viver com êxito sem ele. A primeira coisa a me atrair ao Senhor foi o seu amor, algo que senti nos cristãos que conhecia. Quando descobri que Deus nos amou, mesmo antes de nós o conhecermos, meu coração se comoveu ao perceber que Ele nos aceita como somos, mas nos ama demais para nos deixar desse jeito. Fui convencida. A Bíblia diz: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Salmos 32:10. O amor de Deus não é um mero sentimento ou uma simples emoção. Trata-se de seu Espírito em nós. Quando aceitamos Jesus, recebemos o amor divino e nada é capaz de mudar isso. A Bíblia declara que não existe nada capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. Quanto mais você convida o Senhor a derramar o amor dele em seu coração, mais esse amor fluirá através de você em proporções maiores e transbordará para os outros. O dom da graça divina. Não é possível aceitar o Senhor sem que o dom da graça divina seja estendido a nós. Efésios 2:8. A graça se manifesta quando Deus não nos dá o castigo que merecemos, concedendo, em vez disso, coisas boas que não merecemos. Quando sabemos que não temos algo e não podemos consegui-lo por conta própria, e o Senhor nos dá, isso é sua graça. Deus concede graça aos humildes. Provérbios 3:34. Isso mostra que as coisas boas que nos acontecem não dependem de nossos esforços, mas da nossa humildade em aceitar a misericórdia e a graça divina. Romanos 9:16. A graça se evidencia quando o Senhor retira nossa fraqueza e manifesta sua força em nós. 2 Coríntios 12:9. É assim que a graça nos basta, e é ela que nos faz as coisas, não nós. Jesus disse que não nos preocupássemos porque Deus já sabe daquilo que nós necessitamos, mas Ele não nos orientou a deixar de orar sobre essas coisas. Ele nos instruiu a buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, seu domínio sobre nossa vida, e buscar sua justiça também. Não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que nós vamos beber, ou o que vamos vestir.
pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 31, 34. Se desejarmos viver com liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro, isto é, ter tudo de que nós precisamos, devemos buscar o governo do reino de Deus em nossa vida, acima de todas as outras coisas. Vamos orar? Senhor, apresento-me humildemente diante de Ti para buscar o Teu reino, o Teu domínio em meu coração e em minha vida. Acima de todas as coisas, que Teu reino seja estabelecido onde quer que eu vá e em tudo que eu fizer. Faze-me um vaso puro para que o Teu poder se expanda e proclame o domínio do Rei Jesus onde quer que me deres influência para fazê-lo. Obrigada, Senhor, pelos muitos dons que me dás. Agradeço pelos dons da salvação, justificação, pela justiça, vida eterna e graça. Obrigada pelos dons de amor, de paz e da alegria. Eu sou grata porque eles nunca falharão em minha vida, pois és meu Pai eterno e tu nunca falharás. Teu amor inabalável é um grande consolo para mim. Obrigada porque nada pode me separar do teu amor. Agradeço-te porque a graça que me dás é muito superior à que eu mereço. Obrigada, Jesus, por assumires a consequência do meu pecado. Obrigada, Deus, por me dares a mente de Cristo, tua sabedoria, o teu conhecimento da verdade. Peço-te que me ensines todos os mistérios do reino dos céus. Ajuda-me a buscar o teu reino todos os dias e a viver com os dons que tu me deste, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém. Poder da palavra. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Não tenham medo, por pequeno rebanho, pois foi de agrado do Pai dar-lhe o reino. Lucas 12:32. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Efésios 4:7. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Amém.